Olá, internauta das redes sociais da Sempre Editora. Eu estou aqui mais uma vez do lado do nosso editor de esportes, o Fred Jota, para falar sobre a decisão do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro venceu ontem o Atlético por 2-1 no Mineirão, inverteu a vantagem, agora ele jogará pelo empate diante do Alvinegro no próximo sábado no Independência, porém muitas polêmicas aconteceram na partida. Não é isso, Fred Jota? Isso aí. Boa tarde a todos. E já vamos soltar a enquete de uma vez, né, Cabelo? Já entra aí no Twitter do Jornal O Tempo. A pergunta é o seguinte: o Cruzeiro mereceu ou o Atlético foi prejudicado? O que você acha? Eu já vou dar minha opinião aqui de cara. O Cruzeiro mereceu e o Atlético foi prejudicado. Para mim foram as duas coisas. 50%, 50%. Temperatura máxima ontem, né? Sim. Um clássico com 12 expulsões, um clássico nervoso em alguns momentos. A intervenção do VAR, repito, sou extremamente favorável à intervenção do VAR, desde que ele também consiga fazer essa intervenção, né? Faltou, na minha opinião, naquele lance, o polêmico lance Dedé e Igor Rabelo, o VAR errou. Na minha opinião, foi pênalti do Dedé no Igor Rabelo. E muita gente está falando, e é interessante a gente sempre reforçar, né, Cabido? O VAR não reverte em nenhum momento uma cobrança lateral, uma cobrança de escanteio. Então o lance que originou o segundo gol do Cruzeiro foi um erro exclusivo do Bandeira. O VAR, ninguém vai voltar. Imagina, o pessoal já está reclamando que para rever gol, imagina se voltasse em cada lateral alguma coisa que batesse errado. Então eu acho que realmente tenho certeza, né, que teve esse erro. 2 erros, na minha opinião. O caso do Fred, ele ficou bravo aí, ficou discutindo, falando da velocidade do lance. Eu acho que realmente a bola bateu na mão dele e o fato de bater na mão dele levou ela pro gol, uma orientação da FIFA. Entendo o que ele quis dizer também, viu, Cabito? Mas a regra é a regra. A regra é a regra. Não dá pra ficar discutindo, a regra é isso, a regra é aquilo. Pô, a regra foi jogada de um jeito ontem e você tem que estabelecer isso. Inclusive o pessoal pode enviar suas perguntas, tanto pelo Twitter do @otempo, @leandrocabido, @Frederico J. Frederico J. E também aqui no nosso Facebook, que o Diego Francisco já está falando aqui, que está em São Paulo sofrendo muito com o Galo. Existem algumas peculiaridades do jogo que a gente pode já começar a falar aqui. Vamos separar um pouco essa live em 2 partes, uma falando exclusivamente do jogo, a outra a gente falando um pouco mais da questão da arbitragem. É claro que uma coisa vai sempre em voltar a outra, mas a gente tem que falar também do jogo. O jogo, para mim, o Atlético se comportou como deveria, se fechou, sabe que o Cruzeiro é mais time. O Cruzeiro teve até 58% de posse de bola, o que não é tão normal do Cruzeiro. O Cruzeiro normalmente divide essa posse de bola muito com o adversário e às vezes ele não sabe tanto trabalhar essa bola assim. Em que pese ter o Rodriguinho, em que pese ter o Robinho, em que pese ter o Marquinhos Gabriel, o Cruzeiro prefere trabalhar numa zona mais confortável, que é o seu pilar e a defesa, e joga em velocidade no contra-ataque. Aliás, ontem o Marquinhos Gabriel foi muito bem. O Rodriguinho e o Robinho foram bem anulados pela defesa do Atlético. E nessa que se propõe o jogo, o Cruzeiro acha o primeiro gol, na minha opinião. Até o momento tinha feito apenas um chute muito bom, em que o Vitor pegou muito bem a bola. O Atlético ameaçou algumas vezes também o goleiro Fábio, mas poucas vezes de fato com perigo. Talvez só aquele chute com o Luan no primeiro tempo ainda. Mas o jogo foi se condicionando a isso. Aí o Atlético teve que ir para cima no segundo tempo, conseguiu o empate, inclusive, e na sequência acabou tomando o segundo jogo. Mas, no todo, para mim o Cruzeiro foi superior, sim. O Cruzeiro foi melhor que o Atlético, sim. Porém, o Atlético saiu fortalecido, na minha opinião, Fred, porque muita gente chegou até a discutir essa bobagem de goleado e tal, mas para mim o Atlético se comportou bem e leva um resultado que pode ser muito bem revertido no próximo jogo. Concordo. A gente foi fazer uma análise, né? Impressionante como o Atlético passou de um time bagunçado taticamente para um time minimamente organizado ontem. Essa, para mim, foi a principal impressão que o primeiro trabalho do Rodrigo deixou. O Atlético mudou até o estilo tático de jogar, né? Passou um 4-1, 4-1, né? O pessoal detesta o número, né? Quando fala, daqui a pouco... Mas é bom para mostrar, né? Mas era mais ou menos isso. Era um pouquinho diferente de um 4-2-3-1 que vinha acontecendo com o Levi. Reforçou a marcação, porque o torcedor vai sempre pensar o seguinte: o Rodriguinho não jogou nada. Gente, futebol tem jogadores dos dois lados. Ele foi anulado pela defesa do Atlético. Sim. Foi muito importante isso, né? O Atlético sacou um ponto de desequilíbrio do Cruzeiro, desequilíbrio pró-Cruzeiro, né?
e conseguiu segurar a onda ali do Rodriguinho. O Fred também participou muito pouco do jogo, muito pouco. E o Fred, normalmente ele participa pouco mesmo. Quando a bola vai nele é que o bicho pega, mas o Atlético soube controlar isso. Conseguiu ter uma participação na transição ali, não o suficiente ainda, mas um pouco melhor. A bola saiu um pouquinho ali da defesa do meio de campo e chegou um pouquinho ali nos jogadores de frente com mais qualidade do que estava acontecendo nos últimos jogos, Cabide, na minha opinião. Claro que o cenário era com o Casares em campo e o cenário passou a ser outro sem o Casares em campo. Talvez com o Casares em campo, essa transição seria ainda melhor e a bola pudesse chegar com mais qualidade até o Ricardo Oliveira. Isso a gente vai ficar sabendo no segundo jogo qual vai ser a postura. Eu acho que teve uma evolução tática, menos buracos nas laterais, porque tinha buraco demais nos últimos jogos. Tá 100%? Claro que não, né, gente? Claro que não tá 100%. Surpreendeu para mim a postura do Tchará, que até então é um jogador que pouco aproveitado. Inclusive foi uma surpresa a presença dele no início do jogo, né? Duas surpresas. Sim. Uma, ele começou jogando. Exatamente. E outra, o desempenho dele. Ele jogar bola. Porque em 2019, não lembro de um jogo bom do Tchará. Ele foi muito importante, o jogador que recuava, pegava a bola, fez o lance que resultou no gol do Ricardo Oliveira. Gostei bastante da presença do Tchará, é um caso a se pensar para o próximo jogo. O Atlético enfrentou uma equipe que taticamente é muito mais estruturada, muito mais pronta e sabe melhor o que fazer de acordo com o que a partida proporciona. O Cruzeiro, se ele toma o primeiro gol e a postura já está bem desenhada na cabeça dos jogadores, se sai na frente muito mais, porque é um time que sabe se recompor muito bem, e é difícil empatar um jogo contra o Cruzeiro. Então, sem dúvida que é. O que aconteceu ontem, inclusive, é até um mérito do Atlético, porque o Cruzeiro consegue se defender bem e quando pega o contra-ataque, aí, meu amigo, aí a coisa, o bicho pega mesmo. Então o Atlético conseguiu equilibrar esse jogo. Então essa distância que todo mundo falou durante a semana, mesmo a gente sabendo que o Cruzeiro estava no melhor momento, está, na verdade, no melhor momento, o Cruzeiro é favorito. O que você falou de goleada e tal, muitos torcedores com esse medo. Perguntaram isso pra mim antes do jogo ontem, né? Poxa, vai ser goleada. Chegaram a lembrar daqueles times lá de 2008, 2009, né? Que a disparidade talvez não era tão grande assim, mas saíram aquelas goleadas no final do Campeonato Mineiro. O Atlético provou que, peraí, vamos começar a organizar essa coisa aqui. É pro Rodrigo ser o técnico até o final do ano? Não sei. Não dá para falar por causa de um jogo. Eu acho que o jogo é muito diferente, clássico é muito diferente. E Campeonato Brasileiro, 38 rodadas é outra história, uma eventual Sul-Americana que eu acho que o Atlético não vai se classificar na Libertadores, então pensar no competição internacional pode ser Sul-Americana, a Copa do Brasil, o buraco é um pouco mais embaixo, então tem que pensar numa outra formatação. O Cruzeiro segue, na minha opinião, o ritmo que ele já vinha, Cabito. Tranquilo, já vinha, também acho. Né? O que a gente percebe? Marquinhos Gabriel começou jogando pela esquerda, bem na minha opinião. Rodriguinho não funcionou? Aí é questão de ter peça no banco, né? Foi o Pedro Rocha lá, que não chamou tanto assim o jogo ontem, mas já é uma alternativa que certamente vai acontecer para os próximos jogos. Põe o Marquinhos Gabriel no meio, o rendimento não cai tanto. O Mano tem muito mais opções e tem muito mais o elenco na mão para poder trabalhar. Até para mudar o time, né? Exatamente. Jogo, né? E ontem, o que a gente percebe? Sem o Hever. Leonardo Silva, vou repetir aqui várias vezes, falei isso ontem na transmissão da 91.7 na Rádio Super Notícia. O Leonardo Silva é o maior zagueiro que vestiu a camisa do Atlético. Pode ser, não é o mais técnico, mas é o zagueiro mais importante da história do Atlético, gol em final de Libertadores, o zagueiro que fez mais gols, etc. Mas, nitidamente, ele está no final da carreira. Ontem ele não fez uma partida ruim, não. Não, foi bem. Não fez. Gostei muito dele, exceto no lance do primeiro gol. Que ele saiu jogando errado, a bola caiu no meio de campo, o Cruzeiro trabalhou, deu azar da bola bater nele, tem gente cornetando o Vitor, que estava mal posicionado. O Vitor ontem, ele me mostrou dois momentos, eu acho. No começo do jogo ele estava um pouco nervoso, umas saídas de bolas erradas, cruzamentos do Cruzeiro ele saiu muito errado, mas fez duas defesas que garantiram a sobrevivência do Atlético no campeonato. A do Marquinhos Gabriel, principalmente no segundo tempo, em que ao escanteio em que o Fred faz o gol e o gol impugnado, era para ter saído o gol antes. Baita defesa, mão trocada. Mão trocada, é muito difícil fazer aquilo. E a primeira do Robinho, né? O Robinho no chão e no primeiro tempo exatamente. ele rebateu. O Vanderlei Cândido tá mandando boa tarde pra gente, o Alex Ranielli tá falando que parece que o Cruzeiro perdeu o jogo ontem, não falando da vitória do Cruzeiro.
E o Givago Rocha falando que o Atlético já é o campeão mineiro. Existem algumas coisas aí que talvez tenha um pouco desse sentimento, né? Se esperava mais futebol do Cruzeiro. Eu esperava mais futebol do Cruzeiro. E na questão do Atlético, o Atlético, para mim, ele se supera para segurar o Cruzeiro. O Atlético, ele monta um time para se superar. Tanto é que ontem eu acompanhei o jogo de muito perto, eu estava no camarote da Super após a transmissão do nosso pré-jogo, e o camarote da Super fica em frente, basicamente em frente o banco de reservas do Atlético. Os jogadores reservas do Atlético estavam todos pilhados. Tava todo mundo muito pilhado nesse jogo. E aí é que a minha dúvida. Ontem, para mim, foi um jogo de superação do Atlético. Eu não sei se isso vai continuar, porque é difícil você manter esse nível de superação para que jogue, por exemplo, o campeonato inteiro. Mas como se trata de rivalidade, se trata de decisão de campeonato, se trata de Cruzeiro e Atlético, com a torcida toda a favor praticamente do Cruzeiro, é óbvio que os caras ficaram muito pilhados. E aí houve, sim, uma superação por parte do Atlético, na minha opinião. E uma coisa que o Rodrigo fez na armação tática desse time do Atlético é que ele não deu a profundidade que o Cruzeiro tanto gosta de ter. O que é essa profundidade? É abrir rápido com algum dos pontas em velocidade, pegando a defesa desprevenida. Marquinhos Gabriel não conseguiu fazer isso muito. Mesmo quando o Atlético tentava adiantar sua marcação, e aí o Robinho tentava fazer o lançamento, fazendo essa inversão, né, do lado direito do lado esquerdo com o Marquinhos Gabriel, você vê isso com muita dificuldade o Cruzeiro fazendo. Inclusive, gera um pouco de ansiedade do clube, porque o Dedé tentou fazer isso demais ontem para variar, né? Isso tem que parar, inclusive, no Cruzeiro. Um pouco afobado, né? Muito, né? O Cruzeiro tem que parar de fazer isso. Era para o Cruzeiro ter ganho, na minha opinião, demais ontem. Mas não ganhou, porque na frente dele tinha primeiro um goleiro como o Vitor, uma zaga bem postada ontem, inclusive, e que teve ali, principalmente nas suas laterais, tirando o Guga, talvez, mas um sistema defensivo muito bem coeso, parte do Atlético ontem. Foi a melhor partida da defesa do Atlético ontem, na temporada. Taticamente, foi o jogo mais organizado do Atlético. Então, naturalmente, o que acontece? A defesa fica mais bem postada, o meio de campo funciona melhor e, nitidamente, a bola chega mais em quem está lá na frente. O Luan começou a partida muito bem, saindo no intervalo, na minha opinião, participativo, um pouco pilhado, eu acho, né? Tanto ele quanto ele. Variar, né? Eu acho que clássico é normal ter isso, né? Mas alguns fogem, né, do nível de pilha que é para colocar. A pilha boa, de garra, de correr atrás. Então, Luan e Egídio trocando empurrãozinho aqui, careta ali, xingando aqui, acolá, na minha opinião, desnecessário. Desnecessário. O Rafinha entrou, não entendi o que passou na cabeça do Rafinha, né? O Rafinha ontem entrou em campo para ser expulso. Que coisa bizarra, né? Em 1 minuto ele tomou um cartão amarelo, foi expulso. Bobeira, né? Enfim. Não dá, né? Então, assim, eu acho que, voltando a falar do Atlético, eu acho que foi importante a postura e a postura refletiu no time como um todo. A gente pode falar que teve um que foi melhor, um que foi pior, isso aí é natural. Eu acho que, por exemplo, o Guga ainda tem que se resguardar mais, ele tem que tomar cuidado. Se é o Patrick, ontem e nos últimos jogos, ia ter gente aí se descabelando, ia ter gente xingando, ia ter gente se bravejando. Como o Guga, a torcida tem um pouco mais de paciência. Vi muita gente xingando o Elias também em rede social, também acho um pouco de exagero. Acho que ontem não foi uma partida ruim do Elias. Eu acho até que o Rodrigo conseguiu fazer um formato que ele participasse de uma maneira um pouco mais ativa. O Fábio Santos também, tão criticado, também ficou um pouco mais resguardado. Então, eu concordo, o Cruzeiro tem um melhor time, na minha opinião, segue como favorito, porque sabe jogar esse tipo de jogo. O jogo no Independência é aquele esquema de fazer um caldeirão, que o Cruzeiro é um time experiente, que não... O caldeirão é bacana para quem vai jogar com ele, mas o Cruzeiro é um time muito experiente e também está acostumado a jogar, jogou várias vezes no estádio de Independência. Então, esse tipo de jogo, o Atlético vai ter que saber jogar também. Um jogo mental para chegar no sábado e tentar reverter contra uma equipe que tecnicamente é superior e uma equipe que agora tem a vantagem. E só para lembrar, a gente vai falar disso mais ao longo da semana, mas só para deixar claro, o Atlético vai ter que mudar a postura dele se ele quiser ganhar o Campeonato Mineiro, tá? Jogar atrás não vai dar vitória para ele, não. Então, vai ter que mudar e aí o Cruzeiro vai jogar na zona de conforto dele, que é, como eu falei, no contra-ataque, com a defesa postada, tranquilo, agredindo só no bom. Então, o Atlético vai ter que mudar um pouco o seu jeito de jogar. E aí eu quero ver como é que o Rodrigo
vai armar esse time pensando nessa decisão. Lembrando que ele não vai ter o Adilson, mais um dos expulsos ontem. Até fiquei um pouco confuso na expulsão, não consegui ainda. Ixi, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, das polêmicas de arbitragem, achei meio confuso. Mas o Adilson ontem foi um dos pilares desse setor defensivo do Atlético. Dúvida. Então, complicou um pouquinho a cabeça do Mano Menezes, né? Porque o Rodriguinho sumiu a maior parte do jogo. Né, teve um chute no primeiro tempo, mas não foi aquele jogador de penetração na área, aquele jogador que pegava a bola e ia para cima, fazia muito bem a transição. Provavelmente vai ser o Zé Wellison, que é um perfil mais, vamos dizer, mais agressivo. Se o Adilson foi expulso, né, o que esperar do Zé Wellison? Pois é, então, que Zé Wellison que vai jogar, o cabeça no lugar, ou ele vai entrar igual um louco, que ele entrou em alguns jogos aí, foi expulso de maneira e aí tola também. Eu acho que tem que parar de ter essa questão de você entrar pilhado e você entrar sem concentração nesse sentido, sabe? O Atlético tem que saber lidar muito bem com essa questão. Fred, mas vamos falar então de uma vez da arbitragem, porque ontem aconteceram alguns lances, já estão perguntando aqui pra gente, o Bruno Penido pergunta se foi pênalti do Dedé. Olha, eu não vou ficar em cima do muro, eu acho isso uma bobagem, pra mim foi pênalti, eu acho que o Igor Rabelo é segurado pelo Dedé, eu não tenho a menor dúvida disso. Os cruzeirenses estão discutindo se foi ou se não foi impedimento. Eu não consigo ter certeza disso, se foi ou se não foi. Quem tem certeza disso, inclusive, é a Federação Mineira, que até agora, curiosamente, a Federação não se pronunciou durante toda a semifinal. Aí ontem ela não vai se pronunciar em relação a isso, Fred? Bom, poxa, não dá, né? Até respondendo aqui o Tom Guedes, que ele fala, jogador impedido não sofre pênalti, ponto final, em relação ao caso do Igor Rabelo. A gente também não tem certeza desse impedimento. Exatamente. Então não dá para cravar. Se o bandeirinha levantasse a bandeira, a gente já teria uma noção. Pô, tava impedido, mas ninguém levantou. Então não dá para cravar. E em relação à Federação Mineira, nosso repórter Thiago Nogueira, ontem à noite, aqui na redação do jornal Tempo Super Notícia, portal Super FC, ele entrou em contato com a Federação Mineira, Cabelo, querendo saber. Todos os jogos que tiveram atuação do VAR, a Federação divulgou imagens. Cadê as imagens, Federação? Cadê as imagens? O VAR não foi acionado? Mas ele tem que estar acionado o tempo inteiro. Não, e soltaram, né? E revisaram, lógico. Claro que revisou. Claro que olhar. Então, assim, pode ter sido uma interpretação que achou que não foi pênalti. Aí entra em outra discussão do domingo, né? Não, tudo bem. Segurou a camisa com força suficiente? Tudo bem, mas que chegue e fale, pô. Ó, pra ser claro, eu achei que foi pênalti. Segurou a camisa no primeiro momento, depois deu uma gravata no Igor Rabelo. Ponto. Achei que foi pênalti. Ele estava impedido? Não sei. Não sei te falar. E aí caberia à Federação fazer a correção, como fez, por exemplo, nos jogos polêmicos do Atlético e Boa. O Atlético ficou irritado com a marcação das linhas, pois né? A Federação foi lá, gente, a linha tá aqui e tal, não tem como discutir. A proporção das linhas. Exatamente esse, no clássico, o jogo mais importante do Campeonato Mineiro até aqui, não fez a divulgação das imagens, normalmente faz pelo Twitter, e a gente aqui da Sempre Editores sempre colocou no ar a explicação da Federação, portas abertas para isso, inclusive é a nossa função fazer isso, mas quantas horas agora? 3 horas da tarde de segunda-feira, não pronunciou? Não rolou nada. Não dá, né, gente? E tem alguns detalhes que também a gente precisa falar, é que esse lance específico foi o último lance do primeiro tempo, tá? O juiz foi lá, a bola foi sacada para fora da área, e aí o juiz, o Wagner do Nascimento, ele vai lá e encerra o primeiro tempo. Agora, se há o pênalti, ou se o VAR não tomou o cuidado de revisar o lance com calma, o que ele devia ter feito? Mandar todo mundo voltar para bater o pênalti. Exatamente. Porque isso já aconteceu na Alemanha. Tá? Já aconteceu isso. Então volta e bate o pênalti. E fim de papo. E fim de papo, e sem conversinha fiada. Entende? Agora, eu não entendi por que a Federação ainda não soltou isso aí, mas enfim. O outro lance polêmico foi o gol do Fred, que foi mão mesmo, e mão, bola, mão, gol, é para impugnar, é para não valer. O juiz, aliás, o jogador atacante, ele não pode tocar na bola em maneira nenhuma se a bola entrar, porque o lance vai ser sim impugnado. Não é pra... Isso é da FIFA, isso é uma regra que está estabelecida, inclusive. Agora, a outra polêmica, né? Foi um tiro de meta claro pro Vitor. Claro, claríssimo, na minha opinião. Na hora eu estava no estádio, eu vi que foi. Agora, se o juiz e o Bandeira não viram,
É outro detalhe. E quantas vezes isso acontece no jogo de futebol? O tempo todo. O tempo todo. E o gol foi do Léo. Após uma falha, a defesa do Atlético, porque o Adilson ficou reclamando. E falha em bola aérea, mais uma vez. O gol do Léo não foi de cabeça, mas a falha foi em bola aérea, né? Que é uma constância esse ano do Atlético, né? Pra variar, né? Não foi a primeira, não foi a segunda. Se fosse Libertadores, era ser mais, né? Ia ser mais. O gol do Fred também, se De fosse cabeça. de cabeça, seria mais um. Porque poderia ter rolado, tá? Aliás, se não fosse o VAR nesse lance, o gol teria sido válido, gente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ninguém viu. Olha, quem viu pela Ninguém TV, viu. quem viu pela TV ou lá no estádio, ninguém percebeu. Viu, ninguém nem reclamou do lance, inclusive. Então, assim, claro, né? Todo mundo vai tentar puxar a sardinha pro seu lado nesse tipo de discussão, né? Vai falar que a gente tá falando mais do Cruzeiro ou do Atlético. Mas, gente, vamos ser justos. Bateu na mão do Fred. O Fred foi muito claro depois. O Fred é um cara que fala muito bem, né? O discurso dele é bom. Ele chegou e falou, gente, realmente não sei a força e tal, mas bateu. Claro que bateu. Bateu, claro enfim, um abraço. Entendeu? Aí vai ter aquela discussão. Ah, mas ele foi empurrado e porque ele foi empurrado a bola... Ah, gente, aí sinceramente, né? O futebol é um jogo de contato. Duas pessoas somem, um vai esbarrar na outra. Semana passada, vamos lá. Então, é porque a memória do torcedor é um pouco curta. Pouco? Então é porque os torcedores estão nos ouvindo. Então a gente tem que, né, manter a ordem, viu, Fred Jota? Mas assim, semana passada o Felipe Azevedo fez um gol com o braço em que ele reclamou de uma carga do Egídio nas costas dele. Por que ninguém está reclamando? Exatamente. Né? É o negócio da sardinha. Por que ninguém está reclamando? Outro detalhe, o Atlético reclamou no primeiro jogo lá em Varginha, contra o Boa, da questão dos impedimentos e etc, né? Reclamou quando o VAR funcionou. E agora reclama quando, teoricamente falando, o VAR não funcionou para ele. Então é cada um tentando puxar para o seu o tempo todo. E aí eu escrevi ontem uma coisa no meu Twitter que eu acho que vale para o momento, é que o nosso clássico, Fred, tá chato antes, durante e depois. Porque a gente fica tentando buscar, a torcida, a imprensa, os próprios clubes, eles tentam o tempo todo derrubar, sabe? Eu não consigo entender. Pô, vamos falar do jogo, vamos falar do futebol. Ah, o VAR não funcionou hoje? Pô, mas ele vai funcionar. Ele vai entrar nos eixos. E se não funcionou, ou se funcionou, porque é por isso que eu tô pedindo tanto a transparência da Federação Mineira, porque é fundamental que ela apareça e fale o que aconteceu. E que assuma o erro. Assuma que não funcionou. Ontem, nesse lance, realmente foi assim, assado, e não funcionou. Agora, é engraçado porque a gente está falando de um lance que é muito comum no futebol. Que é uma bola alçada na grande área, um zagueiro puxa um atacante, ou no caso, puxa um zagueiro que é igual o Igor Rabelo, e isso acaba promovendo, até o Levi Coupe falou disso no jogo lá em Varginha, né, no pós-jogo, que se for, então vai ter que dar 100 pênaltis. Que dê 100 pênaltis. Exatamente. Que dê. Lembrando que o Juliano Bozano, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Mineira de Futebol, ele falou, eu tive num evento com ele lá no Mineirão, e ele falou, o VAR está sujeito a erro. A tentativa é que não exista nenhum erro, mas pode errar. Repetindo. Federação, se pronuncie. Anuncie, fale. O VAR revisou o lance e concluiu que não foi falta. Aí nós vamos discutir outra história. A gente vai discutir o árbitro lá dentro. Como é que ele não vê falta? Que também é um árbitro que, na minha opinião, é muito confuso. Vídeo final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians. Então, primeira coisa. Ontem, inclusive, e eu achei interessante isso, eu já cobrava isso, a Federação Mineira abriu as portas da sala do VAR para a imprensa ir lá, mostrou, são 18 câmeras, é muita coisa, gente. É muita coisa. É difícil passar. Então, hoje, são 3h05 da segunda-feira, a minha posição é o seguinte. O VAR errou. Ponto. A federação tem todo o espaço para falar. Foi isso e tal. E aí a gente vai analisar o que realmente aconteceu. Sabe, eu vou falar para você o que eu acho que aconteceu, tá? E aqui é só um sentimento do que eu não apurei, não conversei com ninguém, é só o que eu acho. Como foi no último lance do jogo, eu acho que eles mal revisaram a jogada. Eles mal viram essa jogada. O que é um erro crasso. Né? Já foram indo embora, tchau, um abraço, segundo tempo, ninguém reclamou, bababá. Foi erro isso. Crasso. Agora, eu acho que todos devem se unir em prol
do futebol, da justiça no futebol. Você falou bem, né, Cabido? Porque o nosso clássico, né? Vamos combinar, né, gente? Horário, data do jogo, local do jogo. Nossa, o local do jogo foi definido ontem. Ah, não, gente. E depois que o Atlético perdeu, tá? E aí vale uma outra discussão também, que eu não consigo entender como o Atlético joga a temporada inteira no estádio, e porque é final, e porque é contra o Cruzeiro, vai lá e muda. Ah, tem um aspecto técnico? Não sei. Não sei se tem, não. Sinceramente. Já passou o tempo, gente. O Cruzeiro já ganhou lá no Independência, já ganhou do Atlético no Mineirão, o Atlético já ganhou no Independência, já ganhou no Mineirão, inclusive ganhou a Copa do Brasil em cima do Cruzeiro no Mineirão. É time que joga futebol, não é estádio, não, pô. E eu acho que assim, que fosse decidido no Independência, beleza. Mas informa antes, sabe? Até pro pessoal se programar, né? O calendário do futebol brasileiro é tão maluco que já vai ser num sábado de aleluia, final do Campeonato Mineiro. 4h30 da tarde. 4h30 da tarde, né? Até algumas horas atrás, a gente não sabia o estádio. Até alguns dias atrás, a gente não sabia o dia. É demais, gente. Não tem condição. Não tem condição. Não tem condição. É impossível imaginar que um campeonato de elite, de primeira divisão, de um dos estados mais importantes do futebol brasileiro, chegue perto da final com tanta coisa pendente. E vai render essa semana, como vai render. A questão do VAR vai render, a questão das expulsões vai render. Ontem mesmo, o Fred foi bacana depois do jogo lá, falou, depois ele já mudou um pouco o discurso dele. Falou que não pode ser em câmera lenta para ver. Eu acho complicado. Eu acho que a velocidade do lance ela interfere na interpretação também. Eu concordo. O puxão de camisa rapidinho, não dá para perceber. O outro, quando você pega... A minha dúvida, e aí, gente, eu entendo. É questão de dúvida mesmo, assim. Fred, a gente trabalha com futebol há quantos anos? Você, pelo menos uns 50 anos a mais do que eu. É óbvio que ontem houve mais puxões. Claro. Claro. Entende? É isso que eu quero saber da federação. Fale, federação. Ninguém vai também tacar pedra em vocês por causa disso, não. Eu só acho que o silêncio diminui um pouco isso, sabe? E só fechar esse negócio. Pode falar, Fred. A gente pede clareza, a gente pede... Eu sou super a favor do VAR, sempre fui. E sou a favor, e até bato o pé quando tem gente que fala, mas não dá para comemorar o gol. Demora 5 minutos. Gente, que demore 200 minutos. Vale lembrar o tanto que nessas últimas semanas, por exemplo, voltaram a discussão daquele jogo lá do Serra Dourada do Flamengo Atlético, para você ver como que vale a pena discutir futebol por muito tempo. Se é para ter justiça, por que não? Exatamente. Que dure o tempo que for necessário. E sem esse mimimi também que tem, né? Sem mimimi. E outra coisa, esse negócio de puxar a sardinha para o lado. Não tem que ser em prol do futebol mineiro, do futebol brasileiro, da justiça. É hora de todo mundo se pronunciar. O Atlético, teoricamente prejudicado nesse lance aí, tá achando ruim? Por que o Cruzeiro também não pode falar? Federação, mostre. Exatamente. Mostre. Até para que, caso a federação tenha razão... E aí é aquilo, né? Se esse lance fica comprovado, por exemplo, que houve impedimento... O que a gente vai discutir? Não dá para reclamar. Teve impedimento aqui e tal, já avisamos lá o bandeirinho. Então, é hora de unir, né? E eu acho que o futebol brasileiro, em vários momentos decisivos da sua história, implosão do Clube dos 13, é papo com umas 500 lives, mas momento de decidir várias coisas. Nós estamos há 10 dias da abertura do Campeonato Brasileiro que não vai ter transmissão na TV do Palmeiras. Por exemplo. Tem vários jogos. O Inter teve agora, né? Fechado não tem poucas semanas. O Atlético Paranaense também. O Atlético Paranaense. Tempo. Então, assim, as pessoas não conseguem se unir. Né? A gente tem um exemplo claro aqui de uma coisa que eu e o Cabido a gente gosta demais aqui, que é a Premier League. A Premier League ela é grande, ela é rica, ela é transmitida para todo mundo. Por quê? Porque é bem feita, que é legal, todo mundo pensa em conjunto. E há a crítica, inclusive, de não ter o VAR na Premier League, tá, senhores? Então vai ter lá também a partir da próxima temporada. E é assim que funciona. Agora, eu tenho umas perguntas interessantes dos nossos internautas. Uma delas é perguntando pra gente, Fred, perguntando não, né? Fazendo uma crítica mais pesada com relação ao que a gente acha aqui, que é o seguinte, na verdade a mim, porque você não falou sobre isso. O Atlético é o mandante, ele manda o jogo onde ele quiser. Eu não estou discutindo isso. Aliás, o Atlético pode mandar o jogo na Lua se ele quiser. Não estou nem aí. Eu só acho que isso tem que ser pré-estabelecido antes da decisão. Por quê?
porque a logística manda isso. Você não consegue se organizar. Você não consegue vender, por exemplo, o pessoal do interior tá louco para ver a final e não sabia se poderia se programar ou não. Por quê? Porque tem jogo no Independência e tem jogo no Mineirão. E até então, a quantidade, né? Vamos falar do torcedor fora de Belo Horizonte, para começar. Feriado. Aí não é problema do atleta, do Cruzeiro, de ninguém. É problema do calendário brasileiro, que é uma zona. Acham lindo, né? Inacreditável final ser, as finais, né? Pelo país todo serem no domingo de Páscoa. Né? Aqui vai ser no sábado e o Grenal vai ser um pouco antes, durante a semana ainda. Uma bagunça, né? Que a Conmebol marcou o jogo na terça, aquela coisa toda. O pessoal do interior, o cara programa uma viagem, o cara pensa, no Mineirão cabe o dobro, o triplo, é mais fácil de ir, o Independência já vai ser um pouco mais complicado. O torcedor visitante, no caso o Cruzeiro, é um perfil de quem vai no Independência, é um perfil de quem vai no Mineirão. Claro. De repente o cara tem o sonho de ver uma final de Campeonato Mineiro, mesmo como visitante, no caso do Cruzeiro. No Mineirão é 2, 3 vezes mais, exatamente. Dá para o cara comprar ingresso. Né? Nós que trabalhamos com futebol, né, Cabito? Nossa, o nosso dia a dia, ele muda. A logística toda muda. A programação do jogo no Mineirão é uma, a programação do jogo Independência é outra. E essa mudança de dia também. E detalhe, a final só ficou decidida que seria no sábado, na quinta-feira, que era a data limite que o Atlético tinha. Aí definiu o sábado. E aí definiu que seria sábado. Dá pra levar a sério? Aí outra coisa, aí vai pegar isso agora, falando de questão técnica, né? Aí pega o desgaste todo psicológico, físico do Campeonato Mineiro para jogar na terça. Então, em tese, era melhor jogar na quarta. Muito melhor. Não, porque aí tem praticamente uma semana, por mais que seja complicadíssima a situação do Atlético, ainda tem uma possibilidade de classificação. Muito melhor. Acho muito difícil, melhor. Mas tem uma possibilidade de classificação. Jogaria na terça, com o time descansado, com o time mais tranquilo. Volta o jogo para o sábado. É difícil entender o que passa na cabeça dos dirigentes. Aí até alguém reclamando, vai jogar quarta-feira, 9h30? É o horário do futebol, já está consagrado. Melhor. E já aconteceram clássicos assim também. Sabe? Então, a gente tem que... a gente tem... agradecer aqui a Sempre Editor por esse espaço que a gente tem para debater futebol, que eu acho sempre válido. Quanto mais espaço para debater o futebol, melhor. Né, Cabito? Mas a gente está aqui discutindo uma coisa que a gente não precisava nem perder tempo. É no dia tal, no horário tal, no lugar tal, e boa. Todo campeonato sério. Não. Tá, todo campeonato sério a gente já sabe o local e a final dele. Sei lá, quanto tempo, hein? Pelo menos 2 semanas, né? Quando definir os times, né? Eu pensei que eu poderia avacalhar aqui, falar que tipo a final da Champions League de 2020, a gente já sabe o dia, horário e local. Exatamente. Mas aí a gente vai jogar a própria Conmebol, gente, a Conmebol é um caos. É um caos. Trabalhar com a Conmebol é muito complicado. Mas nós já sabemos que a final vai acontecer no tal dia, em novembro, em Santiago. Isso aí. Se vocês quiserem discutir também jogo único, jogo não sei o que. Gente, isso é outro papo. Mas já sabemos, tá? É isso aqui que eu tô falando, é isso que importa nesse momento. Fred, a gente volta aqui essa semana para falar mais da final, com um pouco mais de embasamento em relação aos 2 times. Quem que o Leveira é ótimo, né? Quem que o Rodrigo tá pensando em colocar ali no lugar da Dilson? Como é que ele vai ver como é que tá a situação de saúde do Casares? Será que o Ceará vai continuar no time? No caso do Cruzeiro, será que vamos ter alguma peça diferente? Talvez uma entrada do Pedro Rocha, talvez uma possível entrada do Thiago Neves. A gente sabe que isso é muito difícil, mas são as peças que o Cruzeiro do Mano Menezes tem. Então, mais pra frente, ao longo da semana, a gente volta aqui para debater mais sobre essa decisão, tá bom? Lembrando que Atlético e Cruzeiro jogam na outra terça. Sim. O Cruzeiro já é líder da Libertadores, do seu grupo. Vai poupar nesse jogo. Obviamente não vai com o time todo para a Venezuela, não é uma viagem simples. O Atlético joga um jogo de vida ou morte. E segunda-feira a gente faz uma outra live, né? Sem dúvida. Já abrindo por esses jogos da Libertadores e falando aí sim da decisão do Campeonato Mineiro, que vai ser no sábado. O que é engraçado é que a gente vai estar falando da decisão e estar falando de pré-jogo de Libertadores. Tá bom, né? Tá ótimo, né? Tá bom. Muita coisa para o pessoal acompanhar durante a semana. Jornais do Tempo, Super Notícia e também no portal Super FC. Muitas informações. Hoje mesmo tem lá já venda de ingressos já definida pela diretoria do Atlético. Estão alguns precinhos salgados aí. Tá bem caro. Daqui a pouco vai ter detalhes tá bem caro também para o torcedor do Cruzeiro. Tem informações bacanas
Independência. Em breve tem muita coisa bacana. Passa lá no portal SuperFC, tempo.com.br, otempo.com.br/SuperFC. Muita informação lá durante a semana. Inclusive coluna desse rapaz aqui que está do meu lado, entre outros. Amanhã tem, né? Atrativos. Amanhã tem coluna, né? Bom, vocês já sabem qual que vai ser o assunto, né? Não dá pra não fugir do clássico. Então é isso, daqui a pouco eu estarei no Super FC, segunda edição, a partir das 5 horas da rádio. Ou da rádio não, né? Na rádio. Na rádio, na 91.7 FM, beleza? Um abraço, turma. Tchau, tchau.